Pensar e falar. Os desafios da comunicação. Esse é o assunto da entrevista de hoje. E para falar deste assunto, estou recebendo aqui a Cíntia Pessoa, empresária. Cíntia, que gratidão enorme te receber aqui no dia de hoje. Uma honra. Muito feliz, muito obrigada pelo convite. E tenho certeza que vamos contribuir com esse tema, com essa pauta que é entusiasta para a minha vida. O Luciano também está com a gente aqui. O Luciano, que é empresário, Luciano Bergman. Que alegria te receber aqui também, Luciano. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. E você, é claro, nosso convidado mais do que especial. Sem você, não há entrevista, por isso nos acompanhe. Você é o nosso convidado. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta entrevista. O assunto de hoje é um assunto realmente maravilhoso. Vamos falar sobre pensar e falar. Tem gente que acha que é só abrir a boca e sair falando. Mas o negócio é o seguinte, que a gente fala daquilo que a gente está cheio. O que tem dentro da gente é coisa boa ou coisa ruim? Quando abre a boca, infelizmente vai sair aquilo que tem lá dentro. Se for coisa boa, felizmente vai sair coisa boa. Agora, se for coisa ruim, Cíntia, vai dar problema. É inevitável. É inevitável. É inevitável. O pensamento é anterior à fala, né, Cíntia? Se não tiver legal, vai acabar transmitindo. Tem gente que acha, às vezes, Cíntia, eu vejo, que acha que é meio artista e que o processo de interação com as pessoas é um processo artificial. Na verdade, não tem nada de artificial. É um processo de humanidade, é um processo de relacionamento, de interação. Quanto mais sinceridade e honestidade há nesse diálogo, a começar pelos pensamentos, melhor vai ser essa comunicação, acredito. Sem dúvida. Em especial quando se temos conteúdo, e um conteúdo interno. Um repertório. Um repertório, perfeito. Isso não é construído do nada. Seja com as nossas histórias pessoais, com a nossa trajetória profissional, seja com uma condição da relação com os filhos em que a gente vivencia. Eu não preciso ser um expert para ter um conteúdo, mas eu preciso ter dentro de mim, para colocar para fora, algo que de fato faça sentido. Eu vou sentir segurança, vou sentir tranquilidade e eu vou convencer, porque a verdade sempre convence. A verdade sempre convence. Luciano, isso serve tanto para as relações que nós temos familiares do dia a dia, quanto também as relações de negócio. Certamente. E esse pensar e falar, quanto mais preparado você estiver, mais fácil vai ser o falar. Mais rápida essa é a ligação, vai ser a ligação entre o pensar e o falar. Como se preparar? Muito fácil. Você faz um script. Você vai iniciar, ter um meio e concluir aquilo que a sua linha de raciocínio, a sua ideia. Você escrevendo isso e praticando antes da necessidade de falar, isso sai com muita naturalidade. Pois é. Ainda nas questões do pensamento, a gente falava aqui nos bastidores, e eu sempre falo, né, que os bastidores precisam ir para o ar, né? Mas a melhor entrevista diz que é aquela que antes de começar e quando termina a entrevista, começa a melhor parte da entrevista. Mas vamos resgatar alguma coisa aqui. A gente falava sobre os pensamentos. Em geral, quando as pessoas se veem pela primeira vez, enfim, num primeiro contato, costuma-se dizer, né, Cíntia, o santo não bateu. O santo não bateu. Alguma coisa aconteceu ali que não bateu. Eu não sei o que é, mas assim, começamos mal. Como é que se justifica isso, Cíntia? Essa expressão, afinal de contas, vem da onde, hein? Ela é curiosa. É curiosa. Mas não tem nenhum estudo científico que comprova essa teoria do santo não bateu. É a partir de alguma referência, alguma memória, em que gera um gatilho, onde a gente vai colocar em padrões, caixinhas, feio, bonito, certo, errado, gosto, não gosto. E isso em milésimos de segundos. Para a gente definir se o santo vai bater ou não vai bater. Que entra naquela pegada do estereótipo, né? Também. Você tem uma estrutura pronta já. Até comentava aqui com o Luciano, né? Eu dizia para ele o seguinte, vamos supor, a gente está se vendo aqui pela primeira vez, de repente um chefe lá que eu não gostei, que tive problemas no passado, olho para o Luciano, rapaz, é a cara desse chefe. Veja, ele não tem nada a ver com o chefe. Mas eu olho, mas é idêntico, até o jeito, o comportamento. E aí a gente acaba muitas das vezes, se não fizer um processo de pensar sobre o que estamos pensando,
a gente acaba sendo levado a erros, né, Luciano? Exatamente. Acontece muito isso, já aconteceu isso muito com você, Luciano? Certamente, com todo mundo. Isso é natural. Você precisa, primeiro, entender que é fisiológico. São reações que estão acontecendo dentro do seu cérebro de proteção, de aprendizado. E como é que você faz isso? Você se destaca como se fosse uma terceira pessoa analisando a situação. Interessante. E aí você... Será que isso está correto? Mas o Luciano ou o Fernando não tem nada a ver com a situação do meu chefe do passado. Então, você começa a separar. Primeiro, você separa você da situação, analisa como um terceiro e aí depois consegue pensar melhor antes de falar e se comunicar com essa pessoa. Ainda na questão do pensamento, Cíntia, vamos supor, né? Eu gosto sempre de citar esse exemplo. Um chefe que está chegando agora no trabalho, um chefe novo, e de repente não bateu muito bem com ele, não gostei muito dele logo no primeiro momento. E aí meu pensamento na hora já é o seguinte: poxa, quem é esse cara? Tá chegando agora no trabalho aqui. Só em pensamento, não falei nada ainda, estou só pensando, só olhei para ele, não tá legal, não estou curtindo, acho que nós vamos ter problemas. Bom, eu sou subordinado, sou funcionário, e ele vai estar como autoridade, um coordenador, algo assim. E aí, essa minha postura diante desse chefe pode me atrapalhar? Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Mas sim, então, eu não abria nem a boca ainda. São só pensamentos. Você está criando barreiras que talvez nem existam no futuro. Você só vai conhecer a pessoa no momento que você se permitir. E existem ferramentas para isso. Olha, que ferramentas? Eu gosto de uma ferramenta tecnológica impressionante. Poucas pessoas têm conhecimento dessa ferramenta. E a gente pode usar o tempo todo. A gente pode começar com um sorriso. Um sorriso. O sorriso quebra a barreira e a mensagem muito rápida, naqueles milésimos de segundos, de que eu não sou perigoso, eu não sou nenhum leão, traz uma condição primitiva que desmonta. Sorrir é uma excelente ferramenta. Essa teoria do santo não bateu, normalmente com a pessoa com a cara mais fechada, mais dura, mais rígida. A linguagem silenciosa, que é a linguagem não verbal, acaba criando essas barreiras, e muito rápido. Quando a gente entende isso e utiliza ao nosso favor, a ferramenta é simples, afinal de contas, sorrir não é nenhuma tecnologia. Claro. Talvez a ideia do santo não bateu já fique enfraquecido no primeiro momento. É verdade. Isso serve para ambos os lados. Sempre. Se você tem essa impressão, você na sua cabeça está colocando uma pessoa ruim naquela que você talvez nem sequer trocou alguma palavra, o seu corpo vai falar. Nós temos... Inclusive tem livros falando sobre isso, né, Luciano? Exatamente. Números. Adoro esses números. Apenas 7% daquilo que nós falamos está relacionado com as palavras, é entendido pela pessoa que está nos ouvindo. Olha isso, né? Palavras. A entonação, as pausas, se você fala alto, se você fala baixo, equivale a 38%. E pasme, 55% é o corpo que comunica. Mais da metade de tudo aquilo que você fala, quem fala na verdade não é só a boca, é o seu corpo. E isso é incrível, porque imagine agora vocês nessa situação onde você tem um chefe novo chegando, você não gostou, imagina o que seu corpo está dando de evidências. Ele vai estar gritando que o santo não bateu. Exato. E o chefe, por outro lado, já está pensando assim, gente, a gente vai ter algumas mudanças na equipe, o outro já regala, é melhor repensar a minha postura, né? Com certeza. É melhor eu repensar o que estou pensando. Eu gosto muito da pauta da figura da liderança e do liderado, que todos nós temos sua cota à parte, sua responsabilidade. E comunicação não é diferente. Quando eu desejo transmitir a mensagem e que ela seja assertiva, eu preciso ter clareza que essa responsabilidade é minha, não é do outro. Exato. Via de regra, a gente sempre diz assim, mas ele não entendeu, eu fui tão claro e objetivo. Não, você não foi eficiente na sua mensagem. Quando a gente entende isso, se apropria disso, a gente passa a estruturar o pensamento de uma maneira mais lógica, mais simples, e entender que meu público, a forma como eu vou conversar com o Fernando é diferente da forma com o Luciano. Claro. Perfeito. Cada indivíduo, cada pessoa tem histórias diferentes, conexões que eu vou gerar de forma diferente. Quando eu entendo isso,
o santo não bateu, fica fragilizado. Fica fragilizado. E na verdade, é do ser humano, sempre procurar respostas para tudo, né? E eu não vou nem dizer que o erro do ser humano é procurar respostas para tudo, porque procurar resposta para as coisas é, na minha avaliação, uma atividade super saudável, porque é a curiosidade, né? O problema do santo não bateu, na minha avaliação, é obter uma resposta fajuta e se contentar com ela. Porque se contenta com uma resposta como essa, o santo não bateu. Se o santo não bateu, eu não estou nem mais aí. Simplesmente, amigo, não quero papo contigo, porque o santo não bateu. Agora, se eu vejo, bom, o santo não bateu, mas não bateu por quê? Olha só, o processo de racionalização acho que é o grande ponto, né? Complexo. E é o ponto interessante para a gente trazer aqui para a nossa conversa, o processo de racionalizar, de pensar sobre o que eu estou pensando. Porque, veja, se eu penso, tá, o santo não bateu, mas na verdade é porque eu lembrei de alguém que eu não gostava. Mas essa pessoa que eu não gostava não tem nada a ver com essa pessoa que está diante de mim. Se não tem nada a ver, ela não tem culpa nenhuma e nem responsabilidade nenhuma sobre isso. Logo, eu preciso repensar a minha postura, Cíntia. Perfeito. Maravilhoso. Rótulos. Temos uma dinâmica na escola que eu gosto muito, que é desconstruir exatamente isso. A gente coloca etiquetas na testa das pessoas, onde tem lá uma frase, algumas positivas e outras negativas. E a gente faz esse exercício nessa dinâmica, onde cada um vai reagir. Quando tem uma frase ruim, normalmente as pessoas, com a sua expressão corporal, sinalizam que não é bacana. E aquilo que é bacana, todo mundo fica feliz, abraça, a depender. E o exercício é, como é que você se sentiu quando você foi rejeitado? Como você se sentiu quando você foi acolhido? Isso fazemos o tempo todo. Depende se eu vou estar no lugar de rejeitado ou do acolhimento. Ter essa tomada de consciência que gerar um rótulo é muito perigoso, e aí a gente vai mudar talvez para a frase do santo não bateu, na verdade é um rótulo, estou criando um rótulo do não gosto, não quero, não faz sentido. Quando eu tomo consciência que eu não posso deixar isso dominar, a percepção é diferente. É diferente. Não fico mais com a desculpa do santo não bateu. Eu vi esses dias uma atriz que era da Globo, né? Ela, não me recordo mais o nome dela, mas a frase eu me recordo e achei muito interessante, né? A explicação dela. Ela dizia que caminhando por São Paulo, é comum você estar caminhando, tem pessoas no chão jogadas, né? Pessoas em situação de rua. E aí e ela disse o seguinte, imagina que você está aí num grande centro, você vê uma pessoa dessa na rua. Você olha e você não nem dá bola. Na tua cabeça, aquela é uma pessoa em situação de rua, ela está numa situação degradante, está ali. Agora imagina essa mesma pessoa bem vestida e caída no chão. Qual é a tua postura? Isso nos leva a questionar. Bom, possivelmente ela está passando mal e precisando de ajuda. E a pessoa que está na rua? Na nossa cabeça, eu acho que entra na questão de rótulo, né? Perfeito. Nós temos a mania de rotular as coisas, né? E em grande parte rotulamos até, acredito que seja um processo do próprio ser humano, um processo nosso, para que seja mais fácil da gente viver. Porque, em geral, Luciano, você que é um cara dos negócios, está sempre ligado muito com essa comunicação empresarial, em geral a gente faz isso, né? A gente faz as coisas muito no automático, no dia a dia, para não gastar tanta energia, para ser mais rápido, para a gente não precisar racionalizar tanto. Ocorre que, ao mesmo tempo que isso poupa energia, pode nos trazer grandes problemas e graves problemas, né? Exatamente. Vamos lá. O nosso cérebro, ele trabalha única e exclusivamente para poupar energia e nos proteger. Então, fisiologicamente, mais uma vez, o nosso cérebro trabalha dessa forma. Nós estamos falando de rótulos, nós precisamos praticar empatia. Empatia. Que é o que a Cíntia colocou como você estaria se você estivesse no outro lado? Como você se sentiria se você estivesse do outro lado? Outro ponto bem importante em relação à empatia é você dar uma segunda chance. Mesmo quando há um rótulo negativo, quantas vezes você, na rua, deu bom dia para alguém, um desconhecido, e não recebeu resposta? Bem é legal comum, né? ou não é? Mas você fez a sua parte. A sua parte. Então, às vezes, essa questão de rótulos
ela depende muito mais de nós fazermos a nossa parte. Ok, não bateu o santo. E o cara até é chato mesmo. Tem uma vozinha que... Não é? Acontece. O cara até é chato mesmo. Mas eu vou fazer minha parte. Eu vou dar o bom dia. Eu vou dar o primeiro passo. Porque se não tem alguém dando... Mesmo ele sendo meu chefe, mesmo sendo teoricamente ele o responsável por dar esse primeiro passo, por tomar a iniciativa. Olha a visão do chefe no momento que você tem essa animosidade, ela fica no ar e você dá o primeiro passo dizendo: bom dia, tudo bem? Né? Vamos nos conhecer melhor, como eu posso ser útil, o que você busca. Então você vira completamente essa percepção do outro, iniciando com você mesmo, iniciando como fazendo a sua parte, né? Você dando o bom dia. Fantástico. O que o Luciano trouxe é algo que eu gosto muito, e Dale Carnegie já escreveu isso há mais de 100 anos, ou seja, não tem nada inovador e é contemporâneo. Tem interesse genuíno pela outra pessoa. Faça perguntas. Isso não precisa ser nenhum PhD para desenvolver e estruturar. Quando você passa a ter um interesse genuíno pelo outro, as resistências ou as barreiras que foram pré-concebidas, elas vão diminuindo. Mas tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Isso é uma inteligência também, né? É emocional. Emocional. Né? Você se interessar mais pelo outro. E convenhamos, né? A tendência nossa é se interessarmos cada vez mais por nós, né? Até um amigo escritor, o Jaime Ribeiro, do livro Empatia, é um livro brilhante que fala justamente sobre o assunto que o Luciano citou agora há pouco. Ele diz o seguinte, né? Ele diz que nós, num determinado trecho, que nós somos o centro do universo. Cada um de nós somos o centro do universo. Por quê? Porque cada um de nós, ou o mundo está na nossa frente, ou está atrás da gente, ou dos nossos lados. Então, nós, portanto, somos o centro do universo. Mas aí, o centro, nós, portanto, estamos no centro. Agora, a questão entra aí a questão da racionalização, de saber que nós precisamos entender que estamos sim no centro, mas que precisamos olhar para o outro com um olhar genuíno, né? E eu vou até um pouco mais longe, inclusive aí citado pelo próprio Jaime, que o que vai diferenciar os seres humanos daqui para frente, com o avançar das tecnologias, inteligência artificial a toda, evoluindo, muita gente assustada e outros estando surfando a onda, cheio de curiosidades, o que vai diferenciar é a relação com o outro. Relação humana. A capacidade de se relacionar com esse outro. Inclusive, é algo que vai ser super exigido, Luciano, das próximas lideranças. Nós estamos falando na prévia, antes de iniciar o programa, sobre o poder de falar com o coração do teu ouvinte. A máquina jamais vai ter esse poder. O ChatGPT, inteligência artificial, o que seja, jamais terá esse poder de tocar o coração de outra pessoa. Então, essas novas relações que estão surgindo também são baseadas muito na humildade. Na humildade. De você entender que, apesar de você ser o centro do seu universo, porque faz todo sentido, tudo que você enxerga, o meu filme favorito é o Matrix. Não porque é um filme de tiro, porrada e bomba. Mas leva a reflexão, né? Porque ele justamente te coloca nessa posição. Aquilo que você tem em volta é aquilo que você tem no seu cérebro. A melhor frase do filme é: você acha que é ar que você está respirando agora, quando eles estão dentro do programa? Então, quando você se sente no centro, você precisa ter a humildade de entender que você tem o próximo, que você faz parte de um coletivo, de que você tem muito mais a receber do que a dar. Mas, Cíntia, lidar com as pessoas não é uma atividade fácil. Há muita encrenca, há muito problema. E aí, como é que a gente faz, né? Em geral, a questão do sorriso que você citou, né? Que você disse que era uma ferramenta aí extremamente avançada tecnologicamente, claro, brincando, mas assim, e todos nós temos essa possibilidade de sorrir, até mesmo aqueles que não têm os dentes é capaz de sorrir. E diga-se de passagem, o sorriso independe dos dentes, porque o sorriso é essa expressão da alma, né? Esse algo extraordinário, né?
Como é que a gente faz isso, Cíntia? Vou soltar um sorriso, mas o sorriso ao mesmo tempo que eu mostro que eu não sou perigoso, eu também me mostro muito aberto. E já se falou, inclusive, que um dos grandes perigos da vida é você dar confiança para as pessoas. Dar confiança para as pessoas é um perigo. E tem gente que diz que dar confiança é a pior coisa que existe na face da terra, tu dar confiança para um ser humano. Já ouviu isso? Que é arrumar encrenca. É dor de cabeça, tu dá confiança. E tem gente que leva isso, sim, principalmente o pessoal mais antigo, leva isso aqui, ó. Pode ver. Ele não abre sorriso para ninguém, principalmente o pessoal que tem papel mais de liderança, e a liderança mais antiga e tal, eles têm. Não. Aí entra naquela questão, né? Que há um psiquiatra muito famoso, sou péssimo para lembrar nome, mas eu lembro dos conceitos, que ele fala sobre isso, né? Que ele diz que essa questão da confiança é muito perigosa para tu trabalhar com ela no dia a dia. Aí tem aquela frase que diz, né? Confie em todo mundo até que prove o contrário. Aí esse psiquiatra vai dizer, está totalmente errado. Eu trabalho há mais de 50 anos, faleceu acho que em 2006. Mais de 50 anos com psiquiatria e isso só dá encrenca. O certo é, desconfie de todo mundo até que provem o contrário. Uau, que duro. Eu discordo completamente. Eu tenho uma premissa, em especial na minha trajetória profissional, 17 anos de advocacia. Eu sempre parti do pressuposto da boa-fé das pessoas. A boa-fé. A boa-fé não precisa provar? Não. Até que ela me prove o contrário. Até que ela me prove o contrário. E no mundo corporativo, confie, conferindo. Confie, conferindo. Então, trazer o rótulo ou a ideia de que todo mundo eu preciso desconfiar, a barreira, a possibilidade de gerar network, relacionamento é muito maior. É muito maior. Eu estou partindo de um pressuposto, a partir de uma experiência, e essa experiência, via de regra, sempre vem da infância, porque a gente está modelando sempre os nossos pais, as pessoas que a gente teve, os nossos relacionamentos, e o quanto é perigoso. Os nossos pais não podem representar as minhas experiências de infância para o resto da vida. Não é raro, Fernando, na escola a gente identificar isso muito rápido, onde a origem de um bloqueio da comunicação, do medo de falar em público... É de casa. É de casa. Ou de uma experiência negativa na escola. Eu sou da geração do engole o choro. Engole o choro. E graças a Deus somos uma geração agora de quebrar padrões. Hoje, na relação com meu filho, não tem engole o choro. Vamos conversar, filho. O que você está sentindo? Pode chorar, não tem problema. É diferente. Esse padrão do desconfiar certamente é de gerações anteriores, porque se buscava proteção. Proteção, Eu prefiro me proteger, enrijecendo, não abrindo os dentes. Assim eu me mostro firme, duro e forte. Qual é a tua avaliação, Luciano? O sorriso, ele abre portas. Todo mundo fala isso. Eu vivo isso diariamente. Eu trabalho com diversas culturas diferentes, pessoas de diversos países. Eu trabalho com pessoas da Índia, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Europa, pessoas do Canadá, pessoas da Argentina, né? Tem muitos argentinos. Comunicação super necessária, né, Luciano? Com certeza, mas eu jamais inicio uma reunião de cara fechada. Olha. Meu pai teve boteco, né? E ele dizia assim, tá atrás do balcão, o teu cliente não tem nada a ver com os teus problemas da tua vida. Está atrás do balcão, esteja sorrindo. E eu sempre inicio as minhas reuniões dando bom dia, cumprimentando todo mundo, abrindo minha câmera, né? Nós estamos falando que em geral quebrando o gelo mesmo, né? Quebrando o gelo. E outro dia eu ouvi o seguinte comentário: Luciano, tu tá sempre em alto astral. Por quê? Eu disse, porque a gente tá vivo. Porque a gente tem mais um dia... Tu não é desse mundo, Luciano. Pousou tua nave aonde? Onde é que tá o teu disco voador? Tu estacionou aonde? Os 40 anos fazem isso. Os 40 anos fazem isso. A gente começa a entender que, assim como eu busquei o Matrix antes, nós criamos o nosso mundo. Então, se você cria um mundo de mal-humorado, cara fechada, você vai receber de volta. Recebe de volta. O mau humor, a cara fechada, uma fechada no trânsito. Agora, não sou essa pessoa perfeita jamais, né? Tá aqui, Cíntia, para advogar. Comprovar os bons dias que não são tão sorridentes. Tá vendo? Mas no ambiente profissional, a gente sempre tem que fazer o pensar antes de falar. E parte disso é você ir com intenção
e verdadeiramente dizer, eu tô aqui para dar o meu melhor e para receber o melhor de quem está do outro lado. E o sorriso não tem barreira de linguagem. Independente do idioma, ele trabalha com pessoas do mundo inteiro. Não precisa dominar uma terceira língua, segunda língua para sorrir. Verdade. O Dale Carnegie fala sobre isso, né? Ele diz que quem não sabe sorrir, não abre uma loja. É verdade. Quem não sabe Lá sorrir, não abre uma no loja. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele cita isso, né? Não sabe sorrir, não abre uma loja. E convenhamos, né? A nossa região da Grande Florianópolis, graças a Deus as coisas estão mudando, porque se entrar num comércio, se encontrar um sujeito lá, que na maioria das vezes é o dono da loja, o dono do negócio, e ele não sabe sorrir, abrir um sorriso, como isso é ruim para o relacionamento, para a relação. É muito ruim. E o pior, né? Quando visto da parte do proprietário. Porque se o sujeito não sorrir, os funcionários, que ele exerce o papel de liderança, modelagem, acabam também, né, seguindo por esse mesmo caminho. Esse assunto, Cíntia e Luciano, é riquíssimo, é maravilhoso. Queria aqui ter pelo menos umas 3, 4 horas. Não sei vocês aí como é que está o tempo, mas eu queria para a gente papear muito mais sobre isso, porque é um assunto muito bom e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando agora aprenderia muito sobre este assunto. Mas dá para fazer o seguinte, dá para seguir aqui o Luciano e a Cíntia nas redes sociais e ter mais informações. Os dois produzem muitos conteúdos a este respeito, por isso você aí pode assistir, acompanhar a qualquer instante pelo Instagram. Cíntia, quero te agradecer muitíssimo. Tuas redes sociais para aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigada, Fernanda, pela oportunidade mais uma vez. Vox2U São José.sc. Ih, rapaz, sei lá que o pessoal vai pegar bem, é Vox? Vox, V-O-X. Tá. 2, Tá. U.sc de Santa Catarina. E se te procurar, ela também te encontra? Te encontra também. Cíntia Pessoa. Aí a grafia do meu nome não ajuda. Não ajuda. É um CYTH. Meus Rapaz, fui anotar ali no zap e eu disse assim, botei Cíntia portuguesado. Se colocar no Google Vox2U São José, ajuda. Ajuda. Tá lá no site, lá tem Isso. todos os contatos. Perfeito. Luciano. Eu vou deixar o mesmo contato, vox2u, com o inglês, YOU, .sãojosé.sc. Vox é uma escola, né, de comunicação, portanto, é importante a gente destacar aqui, mas Fernando, vou estudar comunicação por quê? Eu não vou trabalhar em rádio, não vou trabalhar em televisão. Bom, peraí, nós falamos até agora justamente sobre as relações do dia a dia, não é só para quem vai trabalhar em rádio, não, é a relação do dia a dia. Eu sei que sofre com a comunicação aí, a gente tem muita dificuldade de interagir com os demais, aí a Vox para poder ajudar você. Cíntia, para encerrar, olhando para essa câmera aqui, ó, eu vou pedir para que você dê um conselho rápido aí para aqueles que nos acompanham sobre comunicação em 1 minuto. Comunicação transforma. Comunicação não é oratória, não é um momento de palco, não são apenas pessoas que têm habilidade de pegar o microfone e não se sentir seguro. Comunicação é exatamente isso que nós estamos fazendo. É o pai com o filho, o marido com a esposa, é o líder com o liderado. Comunicação permeia nossas relações todos os dias. A oportunidade de estar em um palco, às vezes, pode ser que nem ocorra na sua vida, mas no dia a dia se comunicar é o que te coloca em outro lugar, porque eu posso me comunicar bem ou eu posso falhar. Em que lugar você quer ficar? Luciano, para nós encerrarmos, olhando para a câmera, aquele conselho, assim, aquela experiência sobre comunicação, principalmente voltada aí para os negócios, em 1 minuto. O que você tem medo? Falar ou falhar? É uma letra só que muda. Mas ela pode fazer toda a diferença na hora de você se expressar, na hora de você buscar uma posição diferente, um cargo melhor, um cargo de liderança. Você não consegue, só fazendo o seu trabalho, subir na sua carreira. Você precisa trabalhar as suas habilidades de comunicação para que isso aconteça. Fernando, obrigado. Muito bem, obrigado. Eu deixei para o final aqui para dizer para você, o Luciano e a Cíntia são marido e mulher, né? Deixei para o final, mas veja que até no relacionamento, a comunicação é importante. Comunicação é vida. A comunicação está em todas as áreas da nossa vida. Cíntia, muito obrigado. Luciano, muito obrigado. E até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. A você que nos acompanhou, muitíssimo obrigado. Sempre falo, não me canso. Vou falar sempre aqui durante as entrevistas. A principal razão de estarmos aqui é você.
Por isso, nosso muito obrigado. A gente busca aqui fazer com toda a nossa equipe é levar para você a utilidade pública, fazer a diferença na sua vida. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.